A paz de Deus com todos os irmãos. Irmãos, eu vou apresentar para vocês uma carta do irmão Luiz Franciscon, que ele mandou em 1954. Ele mandou essa carta para o Brás. Então, em 1953 teve uma assembleia. Em 1954 ele escreveu essa carta sobre essa assembleia. Eu vou colocar aí para vocês ouvirem. Vocês ouçam com atenção essa carta. E no final dessa carta eu vou voltar de novo, que eu quero falar com vocês sobre algumas particularidades dessa carta. Então, fiquem com o relato, ouçam com atenção, que no final eu volto para falar com vocês, amém? Volto já. Luiz Franciscon, New Lombard, United States of America. Fevereiro de 1954, dia 3. Deus seja louvado. Luiz Franciscon, aos meus amados irmãos na fé apostólica, reunidos na rua Visconde de Parnaíba, 1616, em São Paulo, nos dias 15 e 17 de abril do corrente ano, para tomar ciência do relatório do andamento da obra de Nosso Senhor no querido Brasil no ano de 1953, próximo passado. Que a paz de Deus reine em vossos corações. Agradeço ao Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que me concede vos enviar esta carta para vos recordar a graça que temos igualmente recebido do piedoso Deus, por meio da morte e ressurreição do seu amado Filho, a quem ele não poupou, a fim de que a sua promessa tivesse o seu cumprimento e o seu nome fosse glorificado por seus santos para sempre. Agora, por meio das Sagradas Escrituras, sabemos como pode vir manifestado o amor de Deus aos que estão longe da sua graça, enviando seu unigênito Filho a esta terra com uma natureza humana, dando-nos por meio dela o verdadeiro exemplo de humildade e também nos ensinando como seu Pai pode ser manifestado a todos os filhos dos homens, a saber, observando os seus mandamentos, em particular o seu Novo Testamento desta dispensação de graça aos seus discípulos, que consiste em amar uns aos outros como ele, Jesus, os tem amado também. Os que são salvos por Jesus, com ele recebe também o Pai que o enviou a esta terra, para dar vida eterna a todos os que creem e o aceitam como único Salvador, pelo qual foi glorificado pela sua inteira consagração. É só por Jesus, seu unigênito Filho, que o Pai recebe a glória que lhe é oferecida pelos seus crentes. E eles, pois, como filhos adaptados por Cristo, herdarão ao fim com ele todas as promessas de Deus Pai, se lhe permaneceres fiéis até a morte. Sabemos também que a Igreja de Deus vivente vem sempre formada pelos que ele chama a fazer parte dela, sendo eles confiados a seu Filho, para por ele usufruir e compreender sempre mais o amor de Deus e o seu querer. Com isso, eles ficam ligados em uma íntima comunhão uns com os outros, pela sorte que lhes coube de serem feitos membros do corpo de Cristo, sendo ele próprio a cabeça desse corpo glorioso, quem governa todos os membros com um só Espírito. Isso vem explicado na segunda parte do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. E nós, por essa parte da palavra de Deus, vemos claro que todos os membros precisam de cooperação um dos outros, que integram o mesmo corpo, para poder cada um exercer a ação na sua parte de virtude com os demais membros do próprio corpo. Portanto, vigiai, para que não entre em nenhum de vós um espírito de independência,
cuidando que se possa servir a nosso Senhor sem depender um dos outros membros do corpo. Logo, tal crença do homem já manifesta um orgulho contrário à humildade, à fé e doutrina apostólica, espírito esse que gera contenda, que destrói a paz no povo, produzindo dissensões que formam partidos e criam seitas novas, provocando escândalos, perdendo assim o bom testemunho que o mundo quer ver em cada um de nós. Essas obras perversas só serão produzidas por aqueles que se afastam do corpo de Cristo, que é um só. Eu sou uma testemunha desse mal, e por isso não paro de vos exortar a permanecer firmes na celestial vocação, resistindo ao diabo, pai de todos os soberbos e rebeldes. Sabendo vós também que não há outro caminho que conduz à glória eterna, além deste no qual nos achamos. Para esse fim é assim muito necessário que todos vos reúnam anualmente, não só por uma formalidade da lei, quando determina um relato do movimento anual da congregação, porém maiormente para virdes sempre mais fraternizados e preparados para suportar-vos uns aos outros nos combates que pode se levantar contra a doutrina que tendes abraçado por graça alcançada do bondoso Deus, para assim vir defendida por vós, seus filhos, que sois também chamados para serem as suas testemunhas até a volta de nosso Redentor. Somente irmanados nessas reuniões é que vós podeis honrar e amar uns aos outros, e também estar prontos para impedir que o mal entre no meio de vós. Se vos achardes em comunhão, podereis estar sempre em comunicação por meio de cartas e circulares, quando algum do meio de vós vem seduzido por Satanás, porque esses também têm que aparecer, aos quais anunciarão estranhas doutrinas contrárias à fé apostólica. Os tais devem ser reprovados, assim como outros males que queiram criar raízes no meio de vós. Deveis impedi-los por meio da vossa unidade e amor à obra de nosso Senhor. Para com os de fora já estáis imunizados. Espero que nosso celestial Pai vos dê de perceber sempre mais importância dessas reuniões anuais, que foi Ele mesmo quem ordenou. Até esta data foram levadas a efeito na capital de São Paulo, mais central para todos, e também porque há em São Paulo mais e melhores meios para acomodar os que vêm de fora. Porém, ninguém venha tentado julgar que São Paulo ao fim chegue a ser uma nova Roma. Vos digo que Cristo é a nossa única cabeça, e aquele juízo não pode ocorrer, porque Ele é o dono do universo, e se tardar a vir, poderá permitir outras localidades para tal fim se quiser. Porém, no momento é necessário vos acomodar em São Paulo como no passado, com mais alegria e agradecimento a Deus, por aquilo que tem feito e que irá fazer por vós o nosso celestial Pai, até a volta do seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, almejada por toda a Igreja, remida e santificada pelo sangue do concerto eterno. Pode ser que esta seja minha última carta para essas reuniões anuais. Eu me sinto livre perante vós, porque vos tenho servido fielmente naquele pouco conhecimento que o Senhor me tem confiado. Nunca busquei o que é meu, porém só esforcei-me em achar-me aprovado do Senhor como seu servo, e nada mais. Tendo considerado a sua rica graça, que Ele quis doar-me com os seus eleitos, apreciando-a acima de todas as coisas deste mundo, boas oportunidades me foram apresentadas nas coisas desta vida, para usufruí-las. Porém, não estando elas de acordo à palavra de Deus, pelo seu temor, as recusei, e nunca me faltou o pão de cada dia. Com alegria, a de um só par e sentimento, com a minha fiel esposa, aceitamos a condição do nosso Senhor, sem desanimarmos pelo que se apresentava contra nós neste caminho. Hoje minha única propriedade consiste em uma cova à direita da minha falecida esposa,
Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o seu nome. Aleluia, aleluia. Desculpa, irmãos, mas aqui eu me emocionei, me perdoa. Com uma viva esperança que ao soar da trombeta de nosso amado Redentor, a qual servimos juntos com sacrifício nesta terra de vaidade, ouviremos a sua bendita voz de conforto, tirando-nos fora do túmulo, para então irmos encontrar com Ele na nuvem da sua glória, junto a todos os seus fiéis, para assim contemplar perenemente toda a sua formosura. Aleluia. O inimigo da verdade procurou muitas vezes tirar-me esta vida material, mas o meu Senhor aniquilou sempre os seus aguilhões e me amparou até esta data, dando-me longa vida para alegrar-me vendo a sua milagrosa obra junto com seu povo, o qual pertenceis também vós da parte de Deus, queridos amados do Brasil. Eu vos saúdo no seu amor com as vossas queridas famílias e irmandade que representais nesta reunião. Ao voltardes ao campo que o Senhor vos colocou em atividade espiritual, orai por mim. Amém. Vosso irmão que vos ama e estima na graça de Deus, que temos alcançado pela fé em Cristo Jesus, Redentor e Senhor nosso, o qual foi exaltado em eterno para ser louvado junto ao Deus dos exércitos celestiais, por ter vencido o autor de todos os males desta vida. Luiz Franciscon. Esta carta foi escrita em 3 de fevereiro de 1954. Amém. Bem, vocês ouviram aí o relato dessa carta. Eu queria ressaltar alguns pontos aí da narrativa, do que o irmão Franciscão escreveu. Tem uma parte aí na carta que ele fala que nós estamos nesse caminho, que esse é o caminho. Só, meus irmãos, que ele não quer dizer que o caminho é a congregação cristã. Ele quer dizer, esse é o caminho que leva ao céu, Jesus Cristo. Porque o Luiz Franciscon, ele nunca foi de igreja, irmão. Ele nunca foi da congregação, ele nunca foi da Assembleia Cristã, ele nunca foi da Assembleia de Deus, nem da Christian Congregation, que é lá dos Estados Unidos. O irmão Luiz Franciscon era um missionário. Ele ia lá no país, lá no local, ele levantava a obra, depois ele saía e deixava lá a obra, constituía irmãos para tomar conta da obra e saía. Então ele não era de igreja. E ele sempre teve a sua sede, irmãos, nos Estados Unidos. O irmão Luiz Franciscon, desde que ele saiu da Itália e foi para os Estados Unidos, ele sempre viveu lá nos Estados Unidos. Ele vinha para o Brasil, ele ia para a Itália, ele ia para a Argentina e para outros lugares, para outros países. Só que ele voltava para os Estados Unidos, porque é lá que ele morava, lá que a família dele ficou. E lá é que ele fundou a igreja, em 1960, Christian Congregation, que era a igreja que ele frequentava, congregava lá nos Estados Unidos, onde ele terminou a sua carreira nessa igreja. Inclusive aí, né, no vídeo aí, vocês viram fotos dele pregando nessa igreja, onde tinha bandeira, onde as irmãs lá usavam um chapéu, entendeu? Então nessa carta tem essa particularidade, que ele fala que este é o caminho. Quando ele fala que este é o caminho, ele não diz que o caminho é a congregação. Entende? Porque ele também, irmão, foi fundador de outras igrejas. Como é que ele poderia falar que o caminho era na congregação? Se ele tinha fundado também a Assembleia Cristã, a Assembleia de Deus de Itália, e tinha fundado outras igrejas. Entende? Então, é uma lógica que ele falou, este é o caminho que leva à salvação. Não, uma igreja, que era o Senhor Jesus. Em segundo lugar, na carta, ele mostra uma preocupação. Ele diz assim, olha, os irmãos vieram na Assembleia aí no Brás, porque é o melhor lugar, é um lugar maior, onde pode acomodar todos vocês. Mas eu tenho medo, eu não quero que ela se transforme em uma Roma, entendeu? Uma Roma, porque o jeito de Franciscão de ministrar, irmão, sempre foi o sistema vertical. Quer dizer, ele tinha uma administração central, mas as igrejas eram individuais, porque ele dava autonomia para as igrejas a ter lá o seu ministério, a tomar ação das suas
coletas, de tudo que acontecia na igreja. Elas eram independentes, entendeu? Então o medo dele é o seguinte, ele diz, olha, eu não quero que o Brás se transforme numa nova Roma, que vá centralizar as coisas. E foi o medo que ele tinha, foi o que aconteceu. Inclusive na carta ele diz, olha, mais para frente, agora é só o Brás, mas mais para frente, se tiver condições, vocês podem fazer assembleia em outros lugares, como hoje está feito, lá no Paraná, faz em Minas, em outros, na Bahia, em outros lugares. Entende? E uma parte que mais me emocionou, me comoveu realmente, que me tocou, irmão, foi que um irmão como Luiz Francisco, que poderia ser rico, milionário, entendeu? De toda a missão que ele fez, todas as igrejas que ele fez, tem igrejas que são ricas, entende? Então ele podia ser um homem milionário, mas o que ele fala na carta? Ele diz assim, eu não tenho bens, eu não tenho propriedade, o único bem que eu tenho é uma cova, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, uma cova que fica à direita da cova da minha esposa. Entendeu? Então eu não tenho bem, o único bem que ele tinha, irmão, era uma cova para ele ser enterrado do lado da esposa dele. Ele diz, vamos aguardar eu e ela, quando o Senhor voltar para nós sairmos do túmulo. Então é uma carta maravilhosa, que eu resolvi compartilhar com vocês. Quero que vocês leiam, ouçam os conselhos que o nosso irmão dava, irmãos, conselhos maravilhosos, e que nós hoje possamos relembrar e colocar em prática tudo que o nosso irmão viveu e o que ele falou e a carreira dele que foi maravilhosa. Amém? Agradeço a atenção, fiquem todos na paz de Deus. Amém.